Muito bem, a polícia dando uma primeira resposta e a importância dessa operação é também, Jean Lopes, para fazer uma varredura ali numa região que nos governos anteriores era completamente esquecida, que é o entorno do Distrito Federal. Então, criminosos daquela região estão sendo pegos. E a polícia, eu acredito nisso, está cada vez mais próxima do paradeiro de Lázaro, né? Esse criminoso que está aterrorizando toda aquela região. Jean? Verdade, Rafael. Você está coberto de razão, é isso mesmo. Eu não vou ficar aqui opinando sobre a forma da polícia militar, das diversas polícias trabalharem, né? O ofício é deles, eles que sabem o melhor a fazer. Os comandantes das diversas polícias são homens que sabem usar estratégia, têm uma estrutura que dá a eles condições de saber o que é melhor. Portanto, eu não vou opinar sobre isso. Mas eu vou dizer que é um absurdo o que o secretário Rodinei disse, né, a possibilidade de ter gente ajudando o Lázaro. Como pode alguém ajudar um criminoso com esse perfil, com esse histórico de maldades, de assassinatos, de abuso de mulheres e tudo mais? Eu fico realmente assustado, Rafael, e a gente precisa melhorar um pouco o sentimento das pessoas. Alguém ajudar o Lázaro a fugir é de deixar a gente desalentado. A produção vai me dar imagens aí, né, desse caso que está aterrorizando tanta gente do entorno do Distrito Federal. Agora, só um detalhe, Jean, não sei se você tem percebido, esse cara, para algumas pessoas, tem sido um herói dentro de uma inversão de valores que existe hoje em todos os sentidos, na política, na mídia, ou seja, os heróis de antigamente eram outros, né, Jean? É verdade, Rafael, é um bom ponto que você toca. Veja bem, ontem mesmo, aquele ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, para mim hoje, a figura mais nefasta do país. A pessoa que mais prejudica a nação, chama-se Gilmar Mendes, é a minha opinião, e a opinião é minha, ninguém tira. Mas aí a briga é boa, Como hein? Diz a canção, ninguém tasca, ninguém tira. É briga boa com quem, Rafael? A briga é boa, tem tantos outros aí. Não Disputam tem, esse sim, posto. mas que tem o poder dele, não. Ontem, não sei se você está sabendo, numa canetada, ele anulou todos os processos envolvendo Lula. Sim, Todos. falamos sobre isso. Todos. Hã? Falamos sobre isso aqui no jornal. Ontem a gente falou sobre o caso que ele já estava condenado na terceira instância, que era o caso do triplex no Guarujá. À tarde, o Gilmar Mendes, essa figura nefasta, repito, estendeu a anulação para os processos do Instituto Lula, do sítio de Atibaia e mais uns outros 2 ou 3. Ou seja, tudo voltou a estaca zero. Logo os outros presos, outros condenados pela Lava Jato vão entrar com processo querendo o mesmo benefício. E assim o Brasil anda com o poder, pessoas que têm o poder da caneta, liberando assassinos, ladrões, corruptos, lavadores de dinheiro, enquanto o mesmo grupo ideológico que hoje tenta implantar no Brasil o socialismo ou o comunismo, apoia gente como esse Lázaro, um assassino contumaz. É a inversão de valores total, como você bem disse, Rafael. A gente tem ontem, por exemplo, só para citar o fato, um deputado federal policial, simplesmente porque pensou e falou o que estava pensando, não praticou crime nenhum de ação, apenas expressou seu sentimento protegido pela Constituição brasileira. Estou me referindo ao deputado Daniel, que ontem foi preso novamente pelo Alexandre de Moraes, uma outra figura nefasta do Supremo Tribunal Federal, que mandou prender um deputado federal apenas por pensar, por expressar o que pensa, né? Ele que, como deputado, tem toda a proteção da Constituição brasileira. Mas para comunistas, socialistas, esquerdistas, as leis e a Constituição brasileira, Rafael, não passam de uma mera formalidade burguesa. Muito bem, 32017720, o ouvinte, o internauta, o telespectador, participa conosco, né, por meio desse canal aí tão importante. Já temos participações. Boa tarde, mandei em grupos,
né, para as pessoas verem um bom jornal, para colocarem, para assistirem a TV Brasil Central. É o Nilo do Parque Amazonas. 3201-7720. Para você, ouvinte, telespectador, internauta, né, qual é o personagem do Brasil mais problemático, mais nefasto? O Jean Lopes votou em quem? No Gilmar Mendes, é isso? Gilmar Mendes, porque ele tem o... Por que ele é o mais nefasto? Porque ele é um juiz que manda, hoje é ele que manda no Supremo Tribunal Federal, todos os outros fazem o que ele quer, e ele tem o poder da caneta. Né? Hoje um juiz do Supremo, Rafael, é a figura mais poderosa. Veja bem, o Supremo Tribunal Federal tem travado todas as políticas do governo federal que tenta melhorar a situação do brasileiro. O Supremo Tribunal Federal amarrou as mãos, né, amordaçou, colocou mordaças nas mãos e nas pernas do governo federal em relação ao combate à pandemia, deixando com que os governadores e prefeitos tivessem a responsabilidade, e muitos não têm, né, vários governadores não têm. Felizmente o nosso aqui do estado de Goiás tem responsabilidade e tem trabalhado para combater a pandemia. Outro fator foi o Supremo Tribunal Federal que impediu que os governadores sejam convocados para aquela CPI. Foi o próprio Supremo Tribunal que mandou abrir uma CPI interferindo no outro poder da nação. Ou seja, o STF hoje, para mim, é o maior inimigo do Brasil. Quem manda nele é o Gilmar Mendes. Portanto, Gilmar Mendes é a figura mais nefasta desse país. Vamos mudar de assunto, falar da CPI da pandemia, que vai ouvir hoje, às 14h, os depoimentos de Luiz Ricardo Fernandes Miranda, servidor do Ministério da Saúde, e do seu irmão, o deputado federal Luiz Miranda. Eles fazem denúncias sobre possíveis irregularidades na compra da vacina indiana pelo governo federal. Vamos acompanhar os detalhes. Vai chegando aqui, vai se aproximando aí dessa Daqui a área. pouco, então, daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto, né, a respeito de Brasília, mas já tem gente participando aqui no 3201-7720. Vamos lá, né? Bom dia, Rafael e Jean. Tem uma rádio aqui da capital que está trabalhando forte para colocar o ex-presidiário bem na corrida presidencial 2022. Gosto muito do programa, parabéns. PT nunca mais. Aqui é o Rafael, né? Meu xará aí, dando a sua opinião, e a gente respeita absolutamente, a gente está lendo apenas o que os nossos telespectadores, ouvintes, internautas estão dizendo. Isso é normal e faz parte da democracia. Jean Lopes, tem mais participações aqui. Rafael, boa tarde, sou o Paulo Sérgio, do Jardim América. Nesse cenário do STF, fico com a seguinte frase: aos amigos os favores, aos inimigos a lei, Jean. Verdade, concordo plenamente. E um dos que tem mais amigos no STF chama-se Renan Calheiros. Já, assim, entre os crimes que ele responde, os processos que ele responde e aqueles que já prescreveram, praticamente somam 2 dezenas de processos que aquele senador, entre aspas, tem que responder. E ele nunca é condenado, os processos dele nunca vão para frente. Tem anos, tem processo lá que tem 8, 10 anos que está no Supremo Tribunal Federal. Eu recordo, não sei se você vai se lembrar, Rafael, que numa determinada oportunidade, o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, mandou prender o Renan Calheiros. Você se recorda disso? Sim. E você lembra o que aconteceu? Não, né? O Renan Calheiros falou assim, não vou preso. Fez uma barricada no Senado Federal, vários senadores ficaram em volta dele, e ele simplesmente não obedeceu uma ordem da Suprema Corte Brasileira. E não foi preso. E o Marco Aurélio ficou chupando o dedo. Entendeu? Ficou com cara de pastel. Porque uma ordem dele, ministro do STF, não foi cumprida por um bandido como Renan Calheiros. Esse tem amigo demais, Rafael. E eu desconfio que tem muito dossiê também guardado contra certos ministros do STF. 3201-7720, boa tarde, parabéns para toda a equipe de jornalistas e profissionais da nossa TBC. É um prazer assistir um bom jornalismo. Continuem assim. A Rádio FM também tá um show. Ótimas músicas de ontem, hoje, sempre. Falar nisso, Rafael? Viva para ver o Jean. O presidente da TBC ontem me lembrou o Faustão. Está falando muito
Eu acho que é um elogio, né? O Faustão é um baita de um comunicador. Abraço e boa sorte a todos. O Júnior, que é o responsável por todas essas mudanças históricas aqui na Agência Brasil Central. O Jean Lopes, que além de um baita comentarista, para mim o melhor comentarista político e esportivo de Goiás, ele também cuida aqui da programação da rádio com uma equipe muito boa de programadores, né, Jean? É verdade, eu quero aproveitar o gancho, Rafael, inclusive, para convidar o nosso ouvinte, o nosso telespectador, para hoje, a partir das 22 horas, na RBC, Rádio Brasil Central FM 90,1, ouvir o programa que eu idealizei, um programa de músicas românticas, porque eu sempre digo que eu sou o último romântico que existe no Brasil, é claro. Não é o Lulu Santos? Não, o Lulu Santos fez essa música inspirada em mim. Não é brincadeira, é porque realmente o romantismo está cada vez mais esquecido, as pessoas não estão tendo mais oportunidade de praticarem o amor, a paixão, o romantismo. Os casais hoje têm que lutar contra tanta coisa. E pensando nisso, eu quero resgatar isso que foi tão presente no povo brasileiro nas décadas passadas e que por uma mídia oportunista, uma grande mídia que só quer lançar música vulgar, música descartável, o romantismo tem sido esquecido. Mas não aqui conosco. Eu fiz a programação musical, farei todas as programações às sextas-feiras deste programa, que chama Night Love, né? Noite de Amor, traduzindo. Você tá solteiro, Jean? Eu não sou casado, Rafael. Tá namorando? Eu tô namorando, carrego em mim sempre o amor, né? Pela mulher amada. Eu penso que sem mulher é impossível viver, Rafael. Você fica mais leve, né? Você vai ouvir hoje o meu programa? Vou ouvir, com certeza. Com a esposa? Com a esposa, com a Juliele e meus 3 filhos. Pois é, você eu sei que não bebe, então você faz lá um suco, alguma coisa. Para quem bebe, eu aconselho um bom vinho, porque a programação tá quente, viu, Rafael? Maravilha. O Marquinho aqui, ó, o nosso operador Marquinho, não bebe água nem vinho. Diz que vai beber uma caninha caprichada. Tá válido também, viu? Tá. 32017720. Hoje a gente tá dando mais espaço para você, ouvinte, internauta, telespectador. Boa tarde a todos. Globo nem pensar. O Lázaro perto do Gilmar Mendes é fichinha. O Clóvis de Palmeiras de Goiás. Você acha isso também, Jean? Se você analisar de uma forma mais completa, mais complexa, melhor dizendo, ele é pior que o Lázaro, porque o Lázaro é apenas um bandido, um assassino, mas ele não tem poder. Ele não tem o poder da caneta. E ele, ao ser pego, e vai logo, eu não tenho dúvidas que será, ele vai terminar os seus dias mofando uma cadeia. O Gilmar Mendes, indiretamente, mata muito mais gente. Por quê? Porque ele protege corruptos, lavadores de dinheiro, como esses que governaram o Brasil nos últimos 16 anos. Quantas pessoas morreram por falta de atendimento hospitalar, por pegarem doenças em lugares onde não tem saneamento básico, por acidentes em rodovias esburacadas, sem condições, por uma segurança pública sem estrutura, sem capacidade de armamento e tudo mais para combater o crime, né? Quantos morreram vítimas da droga, do tráfico de droga, que os governos passados fecharam os olhos para o tráfico que vinha principalmente da Bolívia, da Colômbia. Então, e o Gilmar Mendes protege toda essa gente com a canetada, né? Protege principalmente o chefe de todos eles, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, o Gilmar Mendes mata muito mais gente indiretamente do que o Lázaro, Rafael. Boa tarde, estou assistindo daqui de Paraupebas, estado do Pará. Meu nome é Domingos Alves da Costa. Impressionante a audiência em todo o Brasil, estado de Goiás, enfim, pessoas também de outros países nos acompanhando. Boa tarde a todos da bancada, um excelente programa. Era o que estava faltando em Goiânia, TBC. Me chamo Alex, moro na Vila Santa Helena. Jean, hoje a verdadeira latrina do nosso Brasil se chama STF. Muita gente revoltada, e é gente de direita, de esquerda, de centro. Ninguém está satisfeito com o STF. Só o Lula, né, Jean? O Lula, o José Dirceu, né, o Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello, Dilma Rousseff,
Foram esses presidentes, todos eles envolvidos em corrupção, alguns condenados, né? O Michel Temer já foi preso 2 vezes, o Lula já ficou quase 1 ano na cadeia, mais de 1 ano, aliás. O FHC não chegou a ser processado, mas tem denúncias seríssimas contra Mensalão, também no governo dele, contra desvio de dinheiro nas privatizações. O Fernando Collor de Mello foi impeachmentado por corrupção. José Sarney, estou esquecendo do velho Sarney, que era o vovô de todos. Essa gente toda é que colocou esses ministros que estão lá no STF para fazer o que estão fazendo, Rafael. Boa tarde, aqui é o Jefferson de Souza, da Paraíba, Jean Lopes. Olha só, o Brasil esquerdista não vai aceitar nunca a vitória do Bolsonaro. Para esses esquerdopatas, a democracia só vingaria se eles estivessem na presidência. Aqui na Paraíba ainda seguem muito o sociocomunismo. Obrigado, né? Tão bom aí, a Paraíba, uma terra maravilhosa, um lugar lindo, maravilhoso. Você sabe quem veio da Paraíba? Você não é muito ligado nessa área, mas eu sou. O grande Zé Ramalho. Para mim, um dos maiores compositores, cantores brasileiros de todos os tempos. Sou fã, tenho todos os discos. Zé Ramalho, lá da Paraíba. Eu acho que não é do Zé Ramalho, mas aquela música é boa demais, né? Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Conhece essa, gente? Conheço. Luiz Gonzaga que cantava ela. É. Grande Luiz Gonzaga. Esse é pernambucano. O Nordeste deu sempre para o Brasil grandes artistas. Mas, infelizmente, muitos políticos corruptos também que aproveitam daquela região do Brasil, uma região alegre, que o pessoal é solto, o pessoal alegre, e eles, aproveitando dessa gente, muitas vezes até inocente, corrompem e se tornam, né, políticos do padrão do José Sarney, do Fernando Collor. Eu poderia ficar aqui o resto da tarde falando de corruptos de lá, viu, Rafael? O Éder de Goianira, boa tarde, muito obrigado pela audiência. Rafael, gosto muito de vocês, são realmente diferenciados, falam a verdade. As mídias hoje em dia são sujas, vocês estão no patamar da verdade. Paulo Sérgio, do Jardim América. Não é que nós estejamos com a verdade absoluta, é porque pouquíssimas emissoras do Brasil fazem o jornalismo que a gente está desenvolvendo aqui na Agência Brasil Central, mostrando outras vozes, né? Não quer dizer que a gente tenha razão, hipótese nenhuma, mas é importante a pluralidade, Jean. É verdade. Eu sou um jornalista, tenho muito orgulho do meu ofício, da minha profissão, né? Tenho alguns grandes jornalistas que me inspiraram. Eu vou citar 2. Paulo Francis, falecido, e para mim o maior de todos, Nelson Rodrigues, também falecido, que são jornalistas que me fazem amar essa profissão. Dentro do Brasil, existem grandes jornalistas ainda, homens sérios, né? Quando eu falo, eu estou falando de homens e mulheres, pessoas sérias, jornalistas sérios, engajados. Mas, infelizmente, existe uma boa parte, uma grande parte de militantes políticos, gente que se vende, gente que faz política por ideologia. A gente sabe que as universidades fazem muita doutrinação nos jovens. Então, o jornalista tem sofrido uma crise de identidade. Mas nós vamos resgatar, além do Brasil, o jornalismo, que é uma profissão essencial a uma democracia, a um país como o Brasil, Rafael. Tudo bem, boa tarde, Rafael e Jean Lopes. Me tire uma dúvida, a faixa etária da vacinação da Covid-19 em Goiânia, por favor. Estou querendo me imunizar. Me chamo Cláudio, moro no Eldorado Oeste. Daqui a pouquinho a produção traz a informação exata, né? Vou pedir aqui no grupo do Jornal Brasil Central para me informarem a vacinação em Goiânia, a faixa etária. Eu sei que Aparecida já chega na fase dos 43 anos de idade. Anápolis já está cadastrando pessoas com 40 anos de idade. Em alguns municípios de Goiás, tem gente já vacinando com 18 anos de idade. Então, depende da competência de cada prefeito, que tem que respeitar também grupos prioritários. Daqui a pouco a gente vai dar uma informação para os jornalistas, Jean Lopes. Tem cidade aqui da região metropolitana que até o presente momento não anunciou a vacinação para jornalistas. Goiânia, né, já anunciou que vai vacinar os jornalistas de acordo com a orientação, né, a luta do governo estadual. Jean?
Então, pegando o gancho do assunto vacinas, daqui a pouco a gente vai falar desse outro assunto, você acabou de se referir. Entre os dias 23 e 25 de junho, o governo federal distribuiu 7 milhões de doses de vacina no Brasil. E nós aqui de Goiás recebemos vários lotes, eu não sei precisar quanto, agora nesse momento, são os números, a gente acaba esquecendo, mas tem vacina, tem uma determinada faixa etária. Se você, né, o telespectador aí, você falou o nome dele, Rafael? Cláudio. Cláudio, se você se enquadrar nessa idade, pode procurar um posto de vacinação que você será vacinado. Muito bem. Goiânia, 45 anos ou mais. Muito bem, a gente então dá a informação precisa e exata para você. A nossa torcida é para que cada vez mais pessoas se vacinem. Semana passada estava em 54 anos, há 10 dias atrás, 54 anos, já estamos com 45. Eu penso que o governador Ronaldo Caiado, Rafael, não vai cumprir o que ele prometeu, viu? Ele prometeu que até setembro todos os adultos estariam vacinados com a primeira dose. Eu acho que vai ser antes. Eu acho que não vai até setembro, não. Eu penso que até agosto todos os goianos em fase de maior, né, 18 anos, estará vacinado, os goianos estarão vacinados com a primeira dose. Estou fazendo uma brincadeira com o governador, porque ele prometeu até setembro. Eu não tenho dúvida que vai cumprir, Rafael. Tomara, sem dúvida alguma, a gente acredita. E até dezembro, todos os brasileiros, né, os goianos, logicamente, também estarão vacinados, pelo menos com a primeira dose. Os adultos, né? Uma telespectador ouvinte mandou uma mensagem aqui pra gente, mas não deixou o nome. O Jean é um ótimo comentarista. Parabéns pro Jean. Boa tarde, Jean, comentarista. Tem crítica aqui, ó. Por favor. Tem crítica. Pode falar na íntegra? Na íntegra. A crítica? Na íntegra. Jean, comentarista de Meia Tigela. Faça comentários e pesquisa eleitoral que saiu ontem. A gente pode repercutir aqui, não tem assunto proibido, não. Temos aí no ponto a pesquisa, Michele Buzon, produção. Se tiver, a gente vai antecipando os assuntos aqui para contemplar a maioria das pessoas. Daqui a pouco a gente chama, mas de acordo com essa pesquisa, em homenagem aí, a gente respeita todos os nossos telespectadores, Luiz Inácio Lula da Silva venceria as eleições no primeiro turno, né? Esse é o quadro geral da pesquisa. Comente, Jean. Você quer que eu comente ou que eu ria? Né? À vontade. O meu riso pode ser um comentário. Eu gostaria que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, tão amado de acordo com essas pesquisas, saísse às ruas, né? Andasse nas ruas, né? No meio do povo, quando fosse viajasse em avião comercial, de carreira. Mas não, ele só viaja no jatinho dos amigos, dos parças dele, dos empreiteiros, que ele ajudou a enriquecer, ou fica preso dentro de casa, né? Não está enjaulado numa cela lá em Curitiba, mas está enjaulado dentro de casa, porque se sair na rua, periga não voltar. Essas pesquisas, qual que é o órgão? Qual que é o instituto, Rafael? Tem aí? Deixa eu pegar as informações aqui, precisas, mas são de funcionários, ex-funcionários do Ibope. Do Ibope, né? Isso. Ibope é que o presidente do Ibope, o Carlos Montenegro, tem processo nas costas, está respondendo processo, não acerta uma pesquisa, nas últimas eleições erraram em todas, tanto o Ibope quanto a Datafolha, né? O Datafolha que pertence ao grupo Folha de São Paulo, um antro de comunistas. Ou seja, acreditar nessas pesquisas, Rafael, é acreditar em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. Mais participações, é tão bom, né, Jean? A gente conversar com o nosso ouvinte, com o nosso telespectador, com o nosso internauta, e aqui não tem censura nenhuma, né? Enquanto a meia tigela, pelo menos eu sou meia tigela. Tá tendo muita gente aí que não é nem meia, né, Rafael? Sem dúvida. Olha só, o Zé diz que está ouvindo o nosso programa pela RBC FM. Muito obrigado, RBC FM, que está crescendo muito. E daqui a pouco a gente está na ponta, sem dúvida alguma. Boa tarde. A CPI é o motivo da vacinação estar acelerada, Jean? Não, antes de responder isso aí, eu vou voltar... Antes de responder o Marcos, eu vou voltar nas pesquisas para dizer o seguinte. Se as pesquisas no Brasil tivessem credibilidade, a Dilma Rousseff seria senadora por Minas, o Bolsonaro não teria chegado ao segundo turno
E se por um acidente chegasse, teria perdido para qualquer adversário. Aquele Suplicy seria senador em São Paulo. Eu estou dando 3 exemplos, mas eu poderia ficar aqui dando vários. Né? O Ciro Gomes tinha chegado no segundo turno nas eleições passadas. Então, assim, não dá para levar a sério. Quanto ao Marcos, Rafael, na verdade, não é a vacinação acelerada que é o motivo da CPI. O motivo da CPI é o desespero da oposição brasileira, principalmente da esquerda brasileira, que não consegue achar corrupção no governo federal, como era padrão dos governos anteriores. O governo federal tem erros, errou na administração, mas corrupção ninguém consegue apontar uma. E o Jair Bolsonaro é um homem popular que pode sair às ruas, pode subir numa moto e ser à frente de milhares e milhares de outros motoqueiros, sem medo, ao contrário de alguns ex-presidentes, e isso gera um desespero em gente como Renan Calheiros, um corrupto que sabe que pode demorar, mas um dia a justiça vai pegar ele, Rafael. Hoje o programa está excelente. Com o Rafael e o Jean, poderia durar umas 2 horas. Obrigado, viu? Obrigado. Boa tarde, vou rir junto com o Jean. Quem acredita nessas pesquisas mentirosas? Piada pronta, Márcia. Obrigado, Márcia, pela participação. Verdade, Lula nunca mais. Boa tarde, sou Lázara, tá? É a Lázara. Moro no setor central de Goiânia. Comentaristas muito inteligentes, eles estudaram. Vamos lá, mais participação. É muito bom ter um comunista na bancada. Hoje não temos, mas é bom ver um comunista bem ativo num país democrático. O Alessandro Mazan Bento. A gente fez o convite para o Fabrício Rosa estar aqui hoje, mas ele teve um contratempo e não conseguiu, e isso nos possibilita também dar mais espaço ao nosso ouvinte, telespectador e internauta. O Jean sempre está aqui, né, Jean? Eu sempre estou aqui, eu sou assíduo, sou efetivo. Contratado. A minha responsabilidade é estar aqui todos os dias e eu a cumpro. Rafael, o Alexandre, né? Ele, numa frase só, ele mostrou uma incoerência total. Ele falou, na mesma frase, ele colocou 2 palavras. Um comunista e democracia. Elas não cabem na mesma frase, Alexandre. Onde há o comunismo, não há democracia. Onde há democracia, não há comunismo, pelo menos oficial. No Brasil, que é um país democrático, a gente já tem, né, aparelhado em várias instituições do Brasil o comunismo, mas ainda não é o regime de governo oficial. Lá na Coreia do Norte, em Cuba, na Venezuela, né, na Albânia e outros, na China, existe o comunismo. E nesses países não há democracia. Vamos falar de notícia boa, vamos falar da chegada das vacinas. Michele Buzon e também depoimentos de jornalistas aqui de Goiás, importantes a respeito dessa prioridade para os jornalistas.